Olá, turma! Sejam bem-vindos agora para a segunda parte da nossa aula. Capítulo 8, Atividades Físicas para Portadores de Necessidades Especiais. Página 38. Só relembrando, para revisar um pouquinho, o que a gente falou na aula anterior? Oficinas para idosos, tá? Só que vou compartilhar a tela, porque eu trouxe aquela mensagem que é para você refletir antes da gente começar a nossa aula. Tá achando que você vai vir participar da aula, a professora vai deixar você ficar quietinho? Vou não, ó. A vida, ela ensina somente para quem sabe aprender. Pensa aí, não precisa falar para mim, não. Algumas pessoas que você conhece, que ela quebra a cabeça. Você fala, agora ela vai aprender. Ela não aprende. Agora ela vai aprender. Ela não aprende. Sabe por quê? Porque a vida, ela só ensina somente para quem sabe aprender. Então, reflitam sobre isso e que nós possamos ser essas pessoas, que nós possamos aprender, principalmente, com os erros dos outros, não precisa que nós cometemos os mesmos erros que quem vive à sua volta. Ok? Agora que a gente já refletiu um pouquinho, vamos relembrar? Oficinas para idosos, então, eu gostaria que você relembrasse ali, é que toda oficina tem que ser aplicada não como um passatempo, mas como um objetivo, em compreender que cada indivíduo tem uma particularidade, que tem aqueles idosos que são mais ativos, que tem aqueles idosos que são mais atletas, mas seja no jogo, seja na atividade física, ou até mesmo através da pintura e o artesanato que nós comentamos, que eles estimulam a parte da função motora, a parte da imaginação, da criatividade, e que nós vamos ser os incentivadores. Fiquei muito feliz que até a Kelly compartilhou conosco que ela já está conseguindo colocar isso em prática na vida profissional dela. É muito bom quando a gente aprende algo no curso e já está colocando em prática lá no trabalho. Parabéns pelo incentivo de todos vocês. Sei que ficar acordado até esse horário estudando para aqueles que já trabalharam é algo difícil, mas eu digo para você, vai valer a pena. Ó, o que nós vamos ver nessa aula agora? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos portadores de necessidades especiais. É claro, em uma aula você não vai sair daqui craque, ou popstar, já sei o que fazer em tudo, não. Eu quero que você saiba que, já que nós vamos falar de clientes com portadores de necessidades especiais, é a gente entender que cada um pode, sim, nunca aceitar o não. Como assim? Você não pode fazer isso. Se você puder e você tiver fé, força, coloque em Deus que ninguém pode te limitar nada. O médico ele pode te direcionar aquilo que faz bem e não faz bem à sua saúde. Mas vencer obstáculos, esse você vai estar lá do lado do seu cliente para ajudar ele a sempre superar. Porque a atividade física, já foi falado em outras aulas, que ela aumenta a dependência, quanto mais o cadeirante. Mas se você está anotando aí, vamos começar? Quais os benefícios da atividade física para portadores de necessidades especiais? Nós já sabemos que a atividade física faz bem, não sabemos? A professora Evelyn já me falou desde o primeiro dia lá do projeto e mostrou para você que existe elemento da psicomotricidade, ou seja, aqui dentro da nossa mente tem a parte que cuida do movimento, do equilíbrio, do raciocínio, da memória. E a atividade física, principalmente ali para o portador de necessidade especial, ele ajuda a estimular a independência e a autonomia. Você imagina um jovem que passou por um acidente de moto, por um acidente de carro. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, entendeu? E aí ele vai parar numa cadeira de roda, achando que a vida dele acabou. E nós vamos estar lá, como excelentes cuidadores que vocês já são, estimulando ali essa independência dele. Que ele pode, você não precisa ficar empurrando a cadeira, não. Que ele pode adquirir força ali para poder ele mesmo ir ao banheiro sozinho. Você pode auxiliar uma melhoria ali na parte da atividade física, é melhorar a socialização, ele estar com outras pessoas realizando atividade física. A inclusão social. Então, se a professora perguntar lá na atividade quais os benefícios, você vai responder.
para melhorar a autoestima e a autoimagem dele. Qual outro benefício que a atividade física traz? Melhora as funções do sistema circulatório. Se ele fica muito tempo parado, é um cadeirante que fica muito tempo parado, ao fazer atividade física, melhora tanto o sistema circulatório, respiratório, digestório, reprodutor e excretor. Ou seja, o corpo precisa de movimento. Então, o benefício da atividade física para ele melhora a força, resistência do músculo, melhora o quê? Equilíbrio, desenvolvimento motor, a manutenção da saúde. Então, olha quantos itens que a professora está trazendo para você para colocar lá na atividade, ó. Para você compreender que a pessoa começa a conhecer melhor o seu próprio corpo e trocar experiências com outras pessoas que já praticam, que já estão há mais tempo. Dentre outros benefícios, se você pegar lá no capítulo 8, na página 38, você vai ver que a atividade física, sim, ela tem que N benefícios para o deficiente, seja ele qual for o deficiente. Eu compartilhei lá no grupo com vocês antes de começar a aula, e eu percebi que alguns conseguiram assistir, não foram todos, mas ao terminar a aula, ali são atividades específicas para o portador de necessidade visual. Já que a professora está trazendo para vocês que a atividade física faz bem e que é papel do cuidador, se a professora perguntar qual que é, ou se você perguntar para mim hoje, a Rubiana falar, professora, estou curiosa para saber, qual que é o papel do cuidador para estimular a parte inferior, ou seja, o cadeirante? Qual que é o meu papel, professora? Bom, o seu papel como cuidador, primeiro, é motivar ele a fazer. Vamos sim, eu te levo. Vamos ver outras pessoas, vamos conversar com elas. Você pode ajudar através de massagem, através da realização de alongamentos. Lembra? Eu vou ter uma aula que eu vou explicar para vocês sobre alongamento. Por que é importante alongar os músculos? Não se começa uma atividade física sem realizar um alongamento. E, principalmente, esse cliente tem um tratamento. Às vezes, a gente não sabe o caso dele, tem que conversar com o fisioterapeuta, com o ortopedista, com o profissional que está cuidando dele, porque tem pacientes que têm relatos que conseguiram ali restabelecer movimentos. É claro que não é algo rápido. Envolve o quê? Trabalho e dedicação. Então, hoje, nessa aula, eu gostaria que você pensasse sobre a palavra chamada sensibilidade. Esse público-alvo, que é um portador de necessidade especial, ele vai precisar muito da sua parte de sensibilidade. Porque o paciente com problema na parte superior do corpo, é importante que esse exercício vai fortalecer a parte inferior. Vamos supor que o problema dele foi na parte de cima. É fazer exercício na parte de baixo. O problema na parte de baixo, faz exercício na parte sempre ao contrário, tá? Por que isso, professora? Primeiro, você tem que compreender uma deficiência. O que é isso? É necessário que o paciente, se ele está com problema do lado direito, você não vai ficar só estimulando o esquerdo. Você vai conversar com o fisioterapeuta que estiver tomando conta dele. Para que você não faça, ao invés de você ajudar, vamos supor, vai a Linete lá tentar ajudar o cliente e faz exercício do jeito errado. Daqui a pouco chega o profissional e fala, mas poxa, Altair, você e a Linete, o dia que não é ela, é você. Vocês dois fizeram exercício de uma forma que não pode. Então, quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que primeiro entender o que precisa ser feito. Ok? 2, tem que entender que a pessoa não pode sentir dor. Ok? Porque o exercício, a pessoa vai sentir dor, ela vai querer continuar praticando? Com certeza não. Então, hoje a professora trouxe aqui, assim, alguns exercícios para portadores de necessidades auditivas. Eu comentei com vocês lá na sala de aula, perdão. Eu comentei com vocês que as pessoas, especificamente ali, o cadeirante, talvez a limitação de algumas deficiências sejam diferentes de outra, e se você tem dúvidas sobre o que fazer, melhor do que fazer errado, é perguntar para quem está acompanhando aquele cliente. Ou seja, mesmo que seja atividades pequenas no dia a dia, é importante a gente saber sobre
Que exercício fazer de acordo com a deficiência é o exercício. Porque vai ajudar, principalmente, a manter a força do corpo, ajudar na energia, na fadiga. Porque hoje, você já tentou? Na época da faculdade, nós fazíamos muito isso, a gente se colocava muito no lugar do nosso cliente, ao ponto da gente chegar a dar percursos de cadeira de roda para a gente saber o que os nossos clientes passam. E aí não é fácil. Por quê? Vamos supor, hoje, Kelly, se você fosse se tornar uma cadeirante, Maria Regina, vamos supor que você tivesse um membro amputado. Bom, vamos falar um pouquinho do membro amputado, depois eu falo do cadeirante. Ó. Primeiro, vocês já ouviram falar de algo chamado síndrome do membro fantasma? Se vocês não tiveram ouvido falar, pelo menos anote aí para você ver um vídeo a respeito ou ler sobre esse assunto, porque funciona assim. Eu não mencionei na aula agora que a Regina teve um membro amputado, a perna, um exemplo. Houve um problema de diabetes, ela não cuidou direito, teve que amputar a perna. Misericórdia. Regina, eu estou só citando assim, um exemplo do seu cliente, podia ser qualquer Regina do mundo, tá, gente? Só para você entender. Houve um membro amputado. Agora eu vou trazer um problema para o Altair. Altair, vamos supor que você é o cuidador da Regina e ela é um cliente que tem um membro amputado. E ela começa a relatar para você que ela está sentindo coceira na perna. Qual que é o seu procedimento se ela relatar coceira na perna? Como que você vai fazer assim? Francisca, ajuda o Altair. Como é que você vai fazer? Ela está com coceira na perna, mas você vai olhar para a perna dela e você sabe que ela não tem perna. E ela, por alguns momentos, esqueceu disso. Qual que é o seu procedimento? Você saberia o que fazer? Olha que eu gosto de trazer problema para a vida de vocês, viu? É só para ajudar. O que você faz, Altair? Não teria o que fazer? Não, no momento assim, teria que explicar, né? Altair, tá doendo demais minha perna. Francisca, você saberia o que fazer? É uma situação delicada? Sim, bem delicada. E já presenciei, viu? E não soube o que fazer. Por acaso, às vezes, sabia que algumas pessoas que não têm conhecimento começam a fazer assim? Não, então, eu presenciei uma cena assim e eu não soube o que fazer. Misericórdia. Então, hoje, se você está prestando atenção na aula e o que a professora está falando, guardem bem. Anotem. Síndrome do membro fantasma. É o seguinte. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que localiza aqui na cabeça, e o sistema nervoso periférico. Imagina que a nossa coluna é um tronco de árvore. E toda árvore tem raízes, não tem? Então, é o seguinte. A raiz da nossa árvore são os nervos que estão ligados para o nosso braço e para nossas pernas. Quando a Regina teve a perna dela amputada, foi amputado o membro. Mas aquele nervo que era lá da perna dela, sabe aonde que ele é ligado? Evelyn. Na coluna. Oi, Érica. A Tamires está tentando entrar novamente. É que está caindo tá toda hora, Érica. Eu estou aceitando, está caindo. Mas obrigado, Érica. Aceita de novo aqui. Fala para ela insistindo e eu vou aceitando. Tá bom? Olha só. Então, a nossa coluna é um tronco de árvore onde tem muitas raízes, certo? Então, amputou a perna. Só que não arrancou o nervo. O nervo ainda está lá na coluna, que liga a nossa cabeça. Então, pode acontecer de você estar com o seu cliente no seu braço e falar: Kelly, eu estou com muita dor no braço. Você sabe qual seria a alternativa? A alternativa seria, primeiro, relatar para o médico dela no dia da consulta que ela está sentindo dor, a realização de uma massagem de alívio, ali na região da coluna. Tá dando eco. Oi, Rubiana. Tava dando eco na hora que você falou. Você não conseguiu ouvir com nitidez, depois você solicita o vídeo para a Érica e ela encaminha para você ouvir ele completo, porque assim,
E se vocês tiverem, só colocar no bate-papo, porque às vezes é oscilação de internet. A professora fala alto, aqui é demais, mas a oscilação de internet pode dar eco, tá bom? Se der, avisa aí, põe um bichinho para mim que eu respondo vocês. Olha só. Então, o que acaba acontecendo? Esse cliente vai sentir coceira onde não tem. Cadeirantes, eles podem relatar para você que ele pode estar ali fazendo o quê? Sentindo dor. Você fala, nossa, mas está paralisado. Paraplégico não mexe as pernas. Tetraplégico não mexe nem perna nem braço, certo? Agora, quando o membro é amputado, ali, quando há paralisia, deixa de receber uma resposta. Quando há amputação, o membro ainda está lá. Tanto que, se a Francisca ficar pegando muito peso aqui, ela vai sentir as pernas dela arrastando. Porque a coluna, uma pressiona na outra, e o nervo que sente lá na perna pode sentir dor. Então, esse cliente, às vezes, ele está sentindo ali essa coceira ou doer, tem que ser relatado para o médico para passar medicamento para ele, porque o nervo dele ainda está lá. Entendeu, Francisca, certinho? Entendeu, Tair? Você que está assistindo a professora, a sugestão que eu dou, releia um pouco mais sobre esse assunto, que é importante, porque saiba de uma coisa, o seu cliente sente a dor, mesmo que a perna dele não está lá, ele vai chorar, porque ele sente ardência, ele sente coceira, e tem que ser relatado para o médico auxiliar ele. Combinado? Então, assim, ó, qualquer atividade que você vai realizar com um cliente que esteja numa cadeira de roda, primeiro, tem que ter autorização do médico ou do fisioterapeuta. Aliás, tem casos que é do médico e do fisioterapeuta, ok? Depois, é importante a gente saber o seguinte, a atividade física são atividades simples que a professora ensina vocês a realizarem, ok? Então, essas atividades simples que a professora ensina vocês a realizarem, não são atividades complexas. Para um cadeirante realizar uma atividade complexa, ele precisa do acompanhamento de um educador físico, tá? Não é função nossa. São atividades simples para melhorar a qualidade de vida. Para praticar, para ir lá na academia, precisa de um personal. Ou um personal acompanhando, ou um profissional especialista. Tanto que eu vou compartilhar com vocês no grupo, existem academias que realizam crossfit para cadeirante. Pessoal, professora, crossfit não é aquela academia que faz bastante movimentos rápidos, com perca? Sim, mas para o cadeirante, é adaptado a ele. Então, se um cliente seu, ou por conta de paralisia, ou por um acidente de automóvel, você está acompanhando ele, for aqui na cidade de São José do Rio Preto, eu trouxe como referência para vocês 2 locais. Existe um lugar chamado Luci Montoro. Luci Montoro é um centro de reabilitação que ele fica ali, como referência para vocês saberem, atrás do hospital de base. Ali é um local onde é realizada ali a reabilitação do cliente. Agora, eu não sei se vocês sabem também, a ACD, sempre tem propaganda lá, né? Tem o programa da ACD, que é feito lá pelo SBT. Estou fazendo propaganda, nem posso fazer propaganda de emissora de TV, mas para você saber que qualquer um de nós estamos sujeitos a poder estar acontecendo ou com alguém da família e a pessoa não sabe onde procurar. Então, Luci Montoro é um lugar como referência de centro de reabilitação aqui em São José do Rio Preto e a ACD. Então, não precisa ser só cadeirantes. Para crianças que sofreram paralisia na infância ou algo parecido. Seja os amputados também. Professora, é função do cuidador acompanhar esse cliente quando ele for ao médico? É função ali estar acompanhando ele? Tem que ser alguém da família? Se alguém da família não puder, o cuidador pode estar. Ok? Então, para que você saiba o seguinte, se a família quiser pôr ginástica especializada em casa, pode, mas primeiro tem que vir alguém orientando para que não machuque a coluna. Para que lá no futuro alguém não te responsabilize por ter ajudado ele a fazer um treinamento sem orientação de um especialista. Ok? Existem adaptações para serem feitas com portadores, existem bicicletas. Não está aqui na imagem, mas para que você saiba,
existem bicicletas adaptáveis para que os cadeirantes possam realizar, que são feitos ali com a movimentação com a mão. Tem equipamentos aeróbicos. Então, assim, bom, se a professora pergunta lá na atividade, quais as atividades que podem ser desenvolvidas para ser realizadas, esportes que podem ser realizados por cadeirantes? Gostaria que você colocasse lá. O basquete é uma atividade que pode ser realizada pelo cadeirante. Esgrima pode ser realizado pelo cadeirante. Muitos outros. Mas, independente qual seja o esporte que for optado pelo seu cliente, de acordo com a idade, né? Então, o cadeirante não é só idoso. Diversas, desde criança. A criança pode sofrer uma paralisia e ser um cadeirante. É realizar, se possível, alongamento. O alongamento, por causa da flexibilização, para não haver lesão muscular. Ou seja, antes de qualquer atividade física, a principal coisa que não pode esquecer é a realização de alongamento. Bom, outra coisa que eu queria citar, e eu trouxe aqui para vocês, só relembrando, eu comentei do Luci Montoro, né? Não está na sua apostila aí, mas eu acho esse profissional, assim, que é admirável o trabalho dele. É Guto Rodrigues. Ele aqui em São José do Rio Preto, ele é pioneiro em ensinar dança para cadeirante. Então, ele trouxe uma vida nova para os cadeirantes. Conhece ele, Francisca? Eu vou desativar o seu microfone. Você conhece alguém que o Guto atendeu? Sim, uma paciente que eu tomei conta dela, que ela nasceu com a paralisia, né? Certo. Então, ela fez 2 anos no Luci Montoro, aula de dança com ele. Pensa numa pessoa show de bola, muito profissional. Esse profissional, ele assim, ele não tem quem ele cuide que não seja exemplo. Nossa. Porque ele traz uma vida para aquelas pessoas que estão desanimadas. Ele ensina dança da terceira idade. Sabe aquelas senhoras assim que se tornam viúvas e acham que a vida acabou? Ele ajuda ali, ele incentiva. Nossa. Então, ele tem uma trajetória de vida muito bonita. Se você quiser, ou souber alguém da sua família que precise, ou se um cliente seu seja cadeirante e está precisando aí um revigor, procure o Guto. Ele é uma pessoa sensacional, ele já se apresentou, ele já foi no SBT, na TV Record. Então, assim, ele põe alma no coração, no trabalho dele. Ele põe através da dança, né? Isso. A dança traz um revigor para a vida dessas pessoas. E ainda, ele ficou ali, né? Tem experiências de clientes que, se contar para vocês, assim, ele transformou vidas. Ele é um exemplo que ele transforma vidas. Ele traz a vaidade para a vida da pessoa. Ele desperta. Então, assim, como referência, se você quiser ler um pouquinho sobre a trajetória profissional dele, ele pode ser contratado pela Secretaria de Deficiência. Ele, para você ter uma ideia, eu não vou nem fazer muita propaganda, mas para que você saiba, ele comparece a muitos projetos no CRAS. Ou seja, para quem diz assim, eu não tenho condição financeira de pagar, meu cliente não tem, meu parente não tem, CRAS é o gratuito, é o centro ali, né, de assistência social. Ele dá palestras, é mantido isso pela prefeitura. Então, o que é bacana sobre ele, se alguém quiser ler um pouco ou ver vídeo sobre o trabalho que ele faz, entre em contato com a professora, que depois eu coloco lá no vídeo, tá? Dando continuidade, existem exercícios para deficientes auditivos. Então, assim, eu mostrei lá, né? Vocês viram o futebol, como que o futebol deles é fantástico. É adaptado ali, é com uma corda, a bola tem um sininho. Então, aquilo que ele tem deficiência na parte ali, no caso que eu mostrei para vocês, são visual, né? Visual, eles fazem o quê? Eles aguçam mais a parte auditiva. Quando o deficiente ele tem problema auditivo, é estimulado o quê? Através das libras. O que é libras? É uma linguagem brasileira de sinais. Então, houve algumas mudanças, os quais você sabe que, infelizmente, não demora um pouco, né? Mas tem professores que recebem treinamento, tem direito à cota. Eu não sei se algum de vocês, se tiverem, pode até mencionar, se você tem algum parente, algum conhecido,
a dificuldade que as mães têm em alfabetizar essas crianças. Nós tivemos a oportunidade de realizar uma visita. Tem uma escola aqui em São José do Rio Preto, aonde, como eu prometi para vocês, nós faremos uma visita no lar de idosos. Lá é específico para deficientes visuais, auditivos, de desenvolvimento mental. E lá a gente pôde estar com eles, levamos os cuidadores, e foi uma ação tão linda, tão bacana, o quanto eles se envolvem. Os exercícios para eles têm obstáculo? Tem. Se para a gente é difícil, imagina alguém que tem a visão e a audição prejudicada. Ainda há muita dificuldade? Tem. Se você vê numa escola municipal, as adaptações que você vai ver muito é em banheiro, por causa da acessibilidade, por causa dos cadeirantes. Você vê, na escola municipal, são raras escolas que têm um professor preparado para receber um deficiente visual. Então, tem poucas, mas tem. Então, eu gostaria que vocês soubessem, depois eu vou colocar lá no grupo, não posso estar mencionando, nem fazendo propaganda da escola, mas tem uma escola onde eles fazem contraturno. Na parte da manhã, se eles aprendem ali a parte de alfabetização, de ensino, à tarde eles fazem oficinas. Então, são feitas várias oficinas. E eu gostaria de ter a oportunidade de levar vocês lá. Então, o que o cuidador precisa se preocupar com um paciente que tem uma deficiência auditiva ou visual? É entender que segurança. Então, caso seu paciente está ali, vai começar a prática de exercício físico, primeira preocupação é começar devagar. Vai fazer um exercício aeróbico, é não deixar ele que vai, professora, como é que ele vai fazer? Existem os lugares? Existe. Há dificuldade? Há. Mas não é impossível. E nós vamos fazer um levantamento através de um trabalho. Aqui em São José do Rio Preto, existe uma academia que atenda? Eu quero que você anote aí. Na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Existe uma academia que faz exercícios específicos com eles? E aí, as nossas academias ao ar livre são adaptadas se um deficiente visual for? Você vê que o braille ali, né? Não é em todo lugar. A alfabetização dele é diferente. E o visual, como é que é? Bom, independente se seja ele visual ou auditivo, é se certificar que se você estiver acompanhando esse cliente, você tem que ali, tem coisas que ele tem os sentidos mais aguçados que o nosso. Mas ele ainda tem limitação e você, para aquele que for cego, você vai ser a visão dele. Para aquele que for o deficiente auditivo, você será os ouvidos dele. Então, as dicas dos exercícios que os personagens, vamos usar ali o plural, dizem são exercícios que estejam disponíveis para o cliente, podendo ser adaptados em casa. Como eu mencionei, sabe garrafa descartável? Pega a garrafa de 1 litro, encher ela de areia ou de milho, você vai ver ali, que se for encher a garrafa de 2 litros, tem que respeitar a limitação, fazer exercício de força para ele. Só que devagar, primeiro você faz para ele, depois você deixa para que ele faça sozinho. Vai fazer alongamento, você vai dar o cabo e mostrar para ele, estique para frente e para cima. 3 vezes. Utilizar o quê? Percepção. É como eu falei, quando você vai fazer um exercício em casa com essa pessoa, é uma coisa. Porque existem as associações de atletas cegos e surdos. Eu não sei se vocês sabem. Anota aí. Inclusive, na sua apostila, na página 40, fala sobre isso. Existem as associações de atletas de cegos e surdos do Brasil. Lá, eles ajudam os familiares e os profissionais que querem fazer ali, então, a ajudar o seu cliente a como realizar essas atividades em casa. Lembrando que existe um guia ali, e se você entrar em contato com eles, eles vão orientar você na íntegra como faz. Por quê? Não é porque aconteceu uma limitação que a pessoa vai deixar de fazer.
Mas e se esse cliente tiver diabetes? Tem que ter um cuidado especial, entendeu? Tem que ter ali, você ter conhecimento, mas entender que se você for acompanhar um paciente que é diabético para realizar uma atividade, você tem que levar sempre o quê? Um docinho, porque pode dar hipoglicemia, ele pode passar mal e desmaiar. Se esse cliente meu, professora, ele ter uma deficiência e eu não saber como lidar, se você não saber como lidar, a família às vezes também não sabe. Tem exercícios que são indicados de acordo com a deficiência. Pode ser prática de atividade como natação, corrida, tem caminhada que é adaptada. Observe essa imagem, ó. Quando a pessoa é cega, ele corre junto com o seu personal. Quando vai jogar o futebol, a bola tem um sininho, eles para aprender a andar tem que ser sobre uma corda. Então, natação, corrida, ciclismo, musculação, esportes coletivos, todos eles podem sim ser realizados com adaptações, de acordo com a deficiência do cliente. Mas sempre com orientação médica e de preferência com um especialista onde você for levar o seu cliente, tá? Não assuma algo que não é de sua responsabilidade. Guardem bem isso. Bom, se existem exercícios que são adaptáveis, até mesmo no coletivo, existe um exercício que depois eu vou pedir para você ler com bastante carinho, está lá na página 42, que ele chama-se training. Diferente, né? Então, ao contrário que você pensa, essa atividade é praticada na natureza. É para acalmar o cliente. Para aquele cliente que tem uma deficiência, vive nervoso, existe a yoga, pilates, a dança, como eu mencionei para vocês, né? Então, existe ali uma série de atividades que podem ser realizadas. Bom, até agora, a professora passou para vocês o quê? Resumindo, existem diversas atividades físicas que podem ser praticadas por portadores de necessidades especiais. Quando você não sabe, não é fazer sem ter conhecimento. Procure a associação específica de cada um. Todo município ele tem uma secretaria de esporte. Você entra em contato com a secretaria de esporte e relata: sou cuidadora e eu tenho um portador de necessidade visual. Aonde eu posso levar o meu cliente que tem alguém que vá orientar como deve ser feito o exercício? Ó, eu cuido de um cliente que ele tem uma dificuldade, ele é cadeirante, ele está se adaptando, é um jovem. A secretaria vai te orientar aonde você deve encaminhar ele, tá bom? Guardaram bem isso? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que buscar ajuda para quem sabe. E na próxima aula, nós daremos continuidade falando de exercícios. Mas agora, a professora vai ensinar você a praticar exercícios respiratórios. Agora vai começar, estamos na época do outono, está mudando o clima, daqui a pouco vai começar o inverno, começam as dificuldades respiratórias. Aí eu vou te explicar a importância de você colocar isso em prática, ensinar ele a respirar de uma forma correta para não prejudicar os pulmões. E ainda, pessoas acamadas. O que eu posso fazer de exercício se o meu cliente está acamado? E até agora a professora falou de pessoas que podem sair de casa. Mas e um cliente que esteja acamado? O que eu posso fazer com ele em casa? Eu vou estar aguardando por vocês. E, por enquanto, eu vou encerrar essa aula deixando a seguinte frase. Ela fala assim, ó. De repente, um dia qualquer, nós acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que nós julgávamos maior do que nós mesmos. Não foram os abismos que diminuíram, mas fomos nós que crescemos. Então, na medida que a cada aula que você vai tendo, no começo você achava que ia ser assim, muito grande, era um abismo, até eu aprender tudo isso. Na medida que você vai aprendendo a procurar as pessoas certas, no lugar certo, hoje na aula você aprendeu a síndrome do membro fantasma. Você vai entender que aquela pessoa sente aquilo, que não é, ela não está com problema psíquico, ela está